da parte aqui, deixa eu deixar o chat já no jeito. Beleza, voltamos, vamos lá. Vamos ver o capítulo 3 agora desse nosso material. Do mesmo jeito que a gente falou de modelos discretos, existem modelos para variáveis que são contínuas. Quando que isso acontece? Quando a gente tem uma variável que é contínua, a gente também tem uma série de problemas da vida real, vamos colocar assim, de fenômenos que a gente está analisando que podem ser modelados com essas distribuições, igualzinho no caso discreto. E aí, qual que é a diferença? Agora, como você está numa variável contínua, você não tem mais a probabilidade de sendo calculada pontualmente. Vou só fazer esse adendo aqui, para a gente não perder de vista, né? Como você está numa variável, quando você está numa discreta, você faz isso aqui, P de x igual a x. E aí você tem uma tabela, que a distribuição de probabilidades é uma tabela. Aqui no caso contínuo, a gente tinha a FDP, função densidade de probabilidade. E aí você tem essa variável x aqui, ela assume infinitos valores, né, dentro do domínio dela ali. Vou botar um exemplo aqui. E aí, esta função, quando integrada no intervalo, então vou dar um intervalo aqui, Azinho, tá lindo isso aqui, né, mas tudo bem. Azinho e Bzinho. Quando eu integro essa função densidade, isso é a probabilidade, só que agora ela não é mais pontual, ela é sempre no intervalo, né? Aqui eu posso até fazer assim, para ficar mais fácil. Probabilidade do x estar contido entre A e B é a integral de A até B, de AB de f de x, por assim, para ficar mais fácil da gente entender. Beleza, essa é a mudança que a gente tem para um caso contínuo, né? Aí, eu vou passar, então, algumas distribuições que são funções bem típicas. Eu vou falar o nome delas, vou passar a f de x, que é como se fosse a fórmula, né, igual a gente via antes. O conceito, né, o que é a distribuição. E aí tem o valor esperado e a variância, até aqui sem medo. Então, vamos lá. A primeira de todas é a uniforme. A distribuição uniforme é o caso contínuo mais próximo daquela de todos os pontos, todos os resultados têm igual probabilidade. Só que ela é por caso contínuo. Então, se você tem um A e B, se você tem um intervalo A e B, em que você tem uma variável aleatória x definida, a função densidade de probabilidade, a f de x, ela é 1 sobre B menos A. O que significa isso, né? Se eu tenho A e B, e essa função é uniforme, ela tem um valor igual, né? A probabilidade tem que ser igual. A área desse retângulo aqui, A vezes B, A mais B, perdão, B menos A, que é a largura, B menos A vezes essa alturinha, que até então eu desconheço, tem que dar 100%. Se eu varrer o espaço amostral, isso é importante em modelos contínuos. Se eu varrer o espaço amostral, a probabilidade tem que ser 1. A gente falou bastante disso na P1 também. Então, como eu não saberia o que é esse Y aqui, mas eu tenho um A e um B, eu sei que B menos A, multiplicado por uma alturinha Y, tem que dar 1. Então, daqui você tira que essa alturinha y constante é 1 sobre b menos a. Beleza, você consegue até deduzir na hora. E eu acho que vai ter, né, aqui, né, ó, uniforme entre A e B, essa coisa toda. Aí a uniforme, ela é, então, definida dessa forma, né, ó, a f de x, né, é definida daquela, e aí se você quiser o acumulado até um determinado valor, então, a probabilidade acumulada até um determinado valor é você pegar lá do começo do domínio até o valor que você está interessado e botar a função aqui dentro. De maneira prática, é a área de um retângulo. Então, acho bem legal olhar essas questões, porque se cair de uniforme, você vai ter que saber fazer. A gente falou de valor esperado e variância, eu vou só recomendar, não vai dar tempo isso realmente não vai dar tempo de ver com carinho. Mas, por exemplo, o valor esperado, eu vou deixar indicado e só vou comentar nas questões. O valor esperado normalmente é pegar cada valor e multiplicar pela probabilidade. Como a gente viu, será que eu coloquei o caso contínuo aqui, do valor esperado? Onde que a gente coloca?
valor esperado, variância. Eu acho que no caso contínuo, o E de x, eu deixei em algum lugar, aqui, ó. Por caso contínuo, em vez de ser x vezes a probabilidade, como a probabilidade é uma integral de uma funçãozinha, agora o valor esperado tem que ser você botar lá dentro da integral o x. Então, cada valor de x vezes o que seria a probabilidade, que é uma integral de um fzinho, fica dessa forma. É o análogo, né? Você tem que pegar cada x e multiplicar por sua probabilidade. A probabilidade agora é uma integral, você vai botar o x dentro da integral e multiplicar. Tá, quando for e de xy, vai ser uma função que depende de duas variáveis, vai ser uma integral dupla, e você vai botar x vezes y aqui. Então, os conceitos vão se expandindo, mas mantendo essa ideia, né? Esse valor esperado serve para qualquer distribuição contínua. Este daqui? Isso. Isso. Então, qualquer variável aleatória que seja contínua, né? Então, às vezes o enunciado pode ser de um problema de modelos bem definidos, como a uniforme, mas pode ser de uma variável x1 qualquer, que ele te deu uma f de x e te pergunte o e de x, entendeu? Sim. Boa. De maneira análoga, né? A variância a gente calculava dessa forma aqui, ó. A variância é isso aqui, né? É o e de x ao quadrado menos o valor esperado de x, e aí este número ao quadrado. Em termos de integral, ele vai ficar um negócio meio feio, né? Já que e de algo é pegar esse algo e multiplicar pela f, e de x ao quadrado é x ao quadrado vezes a f. Pronto, esse primeiro termo está aqui, nessa primeira integral. O segundo termo é o quadrado da fórmula que eu mostrei para vocês. A fórmula que eu mostrei para vocês vai dar um número, e aí você vai fazer isso ao quadrado. Expandindo o conceito. Para modelos bem definidos, você não precisa ficar deduzindo isso. Por isso que a gente já pega e mostra para vocês, olha, na uniforme, que tem essa fzinha, se você fizer realmente essas integrais aí que eu mostrei, o valor esperado é a mais b sobre 2 e a variância é b menos a ao quadrado sobre 12. Show! Você tem isso lá no formulário. Exemplo legal de distribuição uniforme. Ele fala, ó, isso aqui eu acho que eu vou pular, porque é muito tranquilo, mas o que eu gostaria que vocês entendessem era ver como que isso aqui se traduz em probabilidades, mas assim, como é uma funçãozinha simples, ele dá uma condicional, e aí você tem a probabilidade de um certo resultado acontecer, que é uma integral, que no fundo não precisa resolver como integral, basta resolver como área de retângulo, se você desenhar a função. Você tem uma outra integral aqui embaixo, uma outra probabilidade, vai ser uma outra integral, e você vai fazer as contas e vai dar certinho. Isso aqui caiu em prova, acho que 2019. Então, tranquilo, não vou perder tempo com isso. Distribuição exponencial. Exponencial é uma outra distribuição que é muito importante. Ela tem, né, uma taxa de falha. Ela análoga lá ao Poisson, ela é um caso contínuo que a gente fala de taxa, né? Tem um lambda que define ela. Normalmente ela é aplicada em tempo de vida de componentes, coisas assim, né? E aí você já tem um decaimento esperado, e aí você tem uma taxa de decaimento, esse lambda esperado, e aí você tem uma f a partir disso. A função em si é essa daqui, mas onde você usa mais ela é com a acumulada. Então, lembrem que fzinha é a função densidade, ela é integrada no intervalo, ela me dá a probabilidade daquele intervalo. Mas se eu estou olhando lá do menos infinito até um valor, eu estou acumulando probabilidades. A gente chama de F maiúscula, função acumulada, né, de probabilidades. E aí a função acumulada de uma exponencial é essa daqui. Você vai usar bastante a acumulada para resolver problemas de exponencial. Deixa eu ver se eles deixam no enunciado, deixam a Fzinha, né? Enfim, aí você consegue também logo botar a acumulada. Eu acho legal botar acumulada, viu? Coloquem acumulada. Tem a Fzinha aqui, mas aí na hora você já escreve essa daqui, ó. Uma é lambda e menos lambda x. Aí você vai pegar só o termo com e, 1 menos esse termo aí. Pronto. Para x maior que zero. Para x menor que zero, ela é zero. Beleza.
Valor esperado, aqui é importante, né? Se lambda é a taxa, deixa eu ver se do formulário é lambda taxa também, parâmetro lambda, isso, o valor esperado é 1 sobre lambda, e a variância é 1 sobre lambda quadrado. Beleza. Definido isso, da mesma forma que na geométrica, a exponencial não tem memória. Já falamos sobre o que é memória. Vou deixar recomendado para vocês na página 60 fazer um exercício. Esse daqui tem bastante cara daqueles de prova que é uma linha de... Aqueles de prova que é mais curtinho, sabe? Deixa eu ver se tem algum na REC disso. Eu não abri a REC aqui. Mas tudo bem, já já eu abro. Esse daqui é aqueles exercícios que você tem poucas linhas e 5 alternativas, tem que resolver. Ele não tem muito enunciado. E aí é um problema que você resolve com a função acumulada. Basicamente é isso, tá? Aqui também, ó, esse daqui eu acho legal vocês anotarem. Como eu imagino que o cara pode cobrar isso, é como esse exercício 29. Ele fala de vários componentes, fala do tempo de vida de cada um e o tempo de falha, né, a taxa de cada componente falhar é um lambda diferente aqui. E aí, uma vez que você tem, a taxa não, né, o valor esperado o tempo de vida ali, o valor esperado desse x é 10t sobre 3, ele dá o valor esperado de cada uma dessas exponenciais. Com o valor esperado de cada uma das exponenciais, você descobre os lambdas. Então, você tem 4 variáveis independentes que têm a mesma distribuição, e aí ele te pergunta algo que envolve fazer manipulações com essas 4. Eu acho que esse é o muitas questões de probabilidade, desde o que eu venho te explicando desde o começo ali, com os modelos discretos, são assim. Você tem uma parte que é entender a distribuição que você está trabalhando, achar os parâmetros, mas depois ter uma propriedade matemática ali, alguma equação, alguma coisa que ele perguntou. Esse é o exemplo bem típico. Nesse não tem muito segredo não, é fazer exercício, e aí eu vou atentar de novo que exercício não falta. Tem alguns de prova, a maioria dos de prova que tinha até 2019 com certeza está aqui no material, no site. Pode ser complementares PoliUSP, tá como listas que tinham no PoliShare na época que a gente fez, mas pode ser só como complementares, se você pegar aqui, aí vai estar por tópico. Então, dá uma boa ajuda. Aí, assim, tem todo o gabarito, aí você pega uns exercícios de exponencial, vai fazendo, tá? Vou deixar só recomendado, mas deve estar mais para o finalzinho aqui. Mas tudo bem. Vocês conseguem baixar, é gratuito, enfim. Dá uma olhada lá, tá bom? No site aqui, ó, thmestatistica.com, beleza? Tranquilo. Deixa eu ver aqui mais. Tiago, Oi, manda, Pedro. na distribuição exponencial, assim como na de Poisson, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o significado físico dela. A probabilidade de x igual a k é a probabilidade da, por exemplo, se a distribuição do tempo de vida de uma peça é da peça funcionar até aquele instante, funcionar, o que significa? Isso. Então, por exemplo, se for tempo de vida, o tempo de vida segue uma distribuição exponencial com taxa de falha de tanto, com taxa tanto. Calcule a chance dela durar mais do que X tempo. Então, aí você, tipo assim, pensa numa exponencial, ela é um negócio meio assim, ó. Não sei se eu vou conseguir desenhar direitinho, mas pensa num negócio assim. Sei lá. Aí, essa é a função. Qual que é a chance dela durar mais do que 10? Sei lá, a taxa de falha é 2, qual que é a chance dela durar mais do que 10? Aí você está pegando só uma caudinha do fim, sabe? É o tipo de coisa... É exatamente isso que você falou. Na exponencial, o tempo de vida, a taxa de falha é tal, então essa função, ela fala da vida útil, né? Do quanto você espera, a taxa normalmente é o valor esperado, é o quanto você espera que o negócio falhe, né? Então, a função em si, ela é, ela é o tempo para que isso aconteça, sabe? Então, o esperado é que falhe em 10 dias uma utilização de uma pilha, qual a chance de falhar com 8? Então, vai ser falhar antes da média, né? Então,
Normalmente é assim, né? Eu não sei se eu consigo te explicar melhor. Vou tentar abrir um exercício aqui para a gente ver se um exercício que tenha sentido físico, quer ver? Ó, é que esse é da lâmpada, né? Eu não queria usar um tão genérico. É que eles estão botando uns bem genéricos, mas tudo bem. Ó, um componente ele tem valor esperado de 10 vezes tzinho. Então, em um tempo tzinho, o valor esperado é 10. Vamos imaginar que seja 1, tá? Então, são 10 dias para um componente falhar. Tudo bem? Foi o Pedro, né, que perguntou. Foi. Isso. Tudo bem até aqui? Tipo, são 10 dias. Um componente está lá e o valor esperado para ele falhar é 10 dias. Você sabe que ele tem uma distribuição exponencial de falha. Então, qual que é a probabilidade dele falhar em menos que 10 dias? Aí você vai usar... o X, no fundo, é a falha, né? A probabilidade de ocorrer uma falha. E aí você está vendo essa falha no tempo. Qual que é a chance dela ocorrer em 5 dias? Aí você tem que fazer o acumulado até 5. Qual que é a probabilidade dele falhar a partir de 12? Aí você tem que pegar só... você tem que ir até 12, acumular até 12 e pegar o complementar disso. Então, o x, no fundo, é a falha em si, né? É esse... Não sei como te explicar de uma forma melhor. Diz que você está entendendo. Entendi. Eu vou pegar no próximo, até uma boa, deixar anotado, pegar um exemplo de equação bem bobinho, igual a gente pegou de variáveis conjuntas, só para deixar essa ideia clara. Mas normalmente você tem algo no tempo, exponencial normalmente no tempo, e você é a falha desse material. Você tem uma taxa esperada para ele falhar e você vai ver se acontece antes ou depois dessa taxa, enfim. Define uma função e vai achando em qual tempo que falhou, tá? É bem isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho... P2 2022, deixa eu abrir a REC aqui. Talvez a REC tenha alguma coisa. REC, funçãozinha. Não, aqui ficou muito... Aqui ficou mais aberto, aqui não ficou tão descrito. Deixa eu puxar para cá. Mas, enfim, dá uma olhadinha nos exercícios, acho que dá uma boa ajuda, tá? Porque tem só exercício de exponencial resolvida. Vou ver também de já baixar a P3 aqui, de 2022. Vou deixar ela meio no jeito aqui. Deixa eu ver onde eu estava aqui. Estava no material, estava na exponencial, né? Enquanto isso, eu vou falando com vocês, enquanto eu vou baixando a P3. Essa daqui é uma distribuição que eu não vou ter muito tempo, mas eu tenho um tempo de vídeo muito grande já falando sobre ela. Eu vou realmente recomendar para vocês assistirem. Pelo amor de Deus, isso aqui é importantíssimo. Se tem uma outra coisa também muito importante nessa matéria de probabilidades, é você entender como que funciona a distribuição normal. Então, é uma das distribuições mais importantes, ela tem uma forma feia, eu vou falar dela rapidinho, porque eu realmente vou recomendar, e você vai fazer os exercícios e vai entender ela sem muito problema. Ela não é difícil de entender, você só precisa saber os conceitos. Ela tem uma função feia, ela tem uma cara como um sino, integrar ela não é uma coisa necessária para você que está fazendo a matéria, então, assim, você não vai precisar ficar integrando essa função densidade para o caso da normal. Você vai ter uma tabela, e essa tabela, ela funciona uma normal padrão. O que acontece? Você tem várias normais, as normais são definidas com 2 parâmetros, que é média e variância. O parâmetro, por exemplo, da exponencial é o lambda, né? A taxa. O da normal é a média e variância, um mi e um sigma. Como você tem inúmeras normais, para cada par mi sigma que você tiver, existe um processo de padronizar uma normal. Isso aqui é importantíssimo. E aí a gente usa até algumas propriedades, né, de probabilidade, e descobre o valor esperado dessa normal padrão. Ela por definição, o valor esperado dessa normal padronizada é 0,
e o desvio padrão é 1 dela, a variância é 1 também. Então, você tem uma distribuição, você tem um problema com X, eles falam que X é normal, aí você vai lá, transforma X em Z, aprenda a fazer isso com toda a paciência do mundo, aí você vai ter uma tabela, deixa eu ver se está aqui, eu acho que tá numa outra imagem, né? Que vocês me mandaram. Mas tudo bem, aí você tem a tabela, e aí a tabela para cada valor da normal padronizada, aqui ó, esse é um exemplo dela, para cada valor da normal padronizada, você vai ter uma probabilidadezinha que já é o resultado da integral. E você vai resolver os exercícios assim. Pode parecer, assim, que eu estou pulando uma das coisas mais importantes que tem na prova, mas na verdade eu estou pulando uma das que você mais consegue entender sem eu estar falando com você agora. Então, assiste os vídeos com calma, faz uns exercícios, é realmente um negócio que você não pode errar. Você vai levar o x para z, que é a variável padrão, vai resolver na padrão, vai chegar no resultado e aí você vai concluir sobre o x. Então, você vai levar para um cenário padronizado, porque daí já tem a tabelinha com o resultado pronto, e você vai concluir sobre x. A gente deixa, ó, até no material, ele é extenso, ele está escrito com toda a paciência, ele bota a tabela, a gente fala exatamente isso tudo que eu estou falando, sabe? Então façam alguns exercícios de normal, que é muito importante. E aí, lembrando, os caras podem sempre fazer misturas, né? Colocar condicionais aqui no meio e tudo mais que você já viu. Então, aprende bem o que é uma distribuição normal, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, isso aqui também é legal. Conceitos de propriedades de valor esperado, mas de combinação de variáveis aleatórias, né? Se você tem variáveis aleatórias, com qualquer que seja a distribuição, né? E elas têm, nesse caso eu até botei identicamente distribuídas, você tem a mesma variável, você tem várias normais, ou várias poissons, coisa do tipo. Tem a mesma variável com alguns parâmetros diferentes, né? O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Isso aqui é bem legalzinho, você vai usar bastante em alguns exercícios. E a variância de uma soma de variáveis identicamente distribuídas, né? Só que independentes, é a variância da soma, é a soma das variâncias também. Como que você usa isso? Olha um exemplinho aqui. A gente fala de um problema que tem distribuição normal, e aí resolve, né? Faz a soma toda, chega no valor esperado da normal somada, da variância somada, vai resolvendo o problema. Então, normal em si é um tópico importantíssimo. Você tem que se preocupar com entender essa tabela, entender como que chega nela, que é o Z, e saber como que você resolve um problema. Quando ele te pede uma probabilidade, daí você vai achar a área no gráfico, que é o resultado da tabela, ou quando ele faz o inverso, ele te dá uma área de gráfico, você desenha ela e volta e dá um valor de X, né? Então, exemplos de normal. Eu vou falar isso, mas depois de assistir os vídeos você vai entender com muito mais clareza, né? Eu tenho alturas normalmente distribuídas com média 1,70 e desvio padrão 10. Beleza. Qual a chance de ter alguém, sortear alguém, de eu encontrar alguém com mais de 1,85? Beleza. Eu dei um X, um valor de altura, e estou pedindo a probabilidade. Então, eu vou transformar X em normal padrão, descobrir que o X maior que 1,85 metros é Z maior que algum número, vou chegar na tabelinha do Z e vou achar a probabilidade disso daqui. Resolvi. Eu dei um X, devolvi uma probabilidade. Outro tipo de problema é, eu quero saber a altura que tenha 75% dos casos é igual ou menor que ela. Ele já me deu uma probabilidade, ele já me deu uma área, e eu vou ter que vir aqui na tabela, pegar essa área e voltar para um valor de Z, e voltar esse valor de Z para um valor de X. Então, ele pode me dar uma probabilidade e me perguntar algo sobre o X. Eu posso falar, eu quero a altura que 75% das pessoas são iguais ou menores a ela. Então, 75% é a área do gráfico, eu vou achar um Z, esse Z vai me dar aqui, sei lá, 1,79 é essa altura. Eu dei uma probabilidade no enunciado, 75%, e devolvi um número do X, que é 1,79, por exemplo.
Então, esses são os jeitos de normal ser cobrada. Eu realmente não vou conseguir dar uma aula de normal aqui do jeito que está lá no YouTube, mas assim, mesmo que eu esteja falando rápido, eu queria saber de vocês se vocês têm algum trauma com isso, se vocês têm alguma dúvida que está assim, pendente do que eu falei, se tem algo que não está fazendo sentido. Mandem aí, por favor. Heitor, levantou a mão. Uma coisa, essa tabela vai ser dada na prova, assim? Normalmente tem que ser dada, né? Deixa eu até achar aqui onde Segundo meu professor, vai ser dada. Não faz sentido, vamos deixar claro, não faz sentido você nem saber essa função aqui, sabe? Tipo, saber a f de x assim, dessa forma como eu estou mostrando, ela não tem sentido físico. Acho que o principal é você descobrir, na hora ele vai dar uma tabelinha, quer ver? Eu vou tentar baixar a imagem. Na hora ele vai dar. Só que qual que é a questão também? Você precisa saber olhar a tabela. Então, se vocês souberem qual é a tabela que eles vão dar, né? Ó, aqui eu tinha uma que o Vini me passou. Ó, ele passa uma que dá a probabilidade do zero, o z estar maior que zero e menor que o z0 aqui, que é o valor da tabela. Que, na verdade, é essa mesma que eu fiz aqui. Ó, a mesma que eu desenhei aqui. A tabela em si, ó, essa que eu botei no material, ela é essa. Ó, ele me dá a área do gráfico que começa no zero e que vai até um zzinho definido. E esse zzinho é o que você põe aqui, primeira casa e segunda casa, decimal. Tem que ver se é essa mesma tabela que vai cair, se vocês conseguirem confirmar isso melhor, senão você tem que realmente entender o que está escrito aqui na tabela, enfim, tirar os resultados. Uma coisa que eu não falei de normal, ela é simétrica, então quando você resolve problemas de um lado dela, né, você está resolvendo do outro. Então, a chance do zzinho ser maior que 0,10, ser maior não, estar entre 0 e 0,10 aqui na tabela, a chance dele estar entre 0 e 0,10 é quase esse 0,39 aqui, né? Que no fundo, isso aqui é meio, então eu tenho que botar uma vírgula no começo aqui, isso aqui é quase 4%. Qual que seria a chance, então, de eu ter algo entre menos 0,1 e mais 0,1? Bom, se um lado só é quase 4%, o outro é a mesma coisa. Tipo, ela é simétrica, então pegar até o 0 até um z positivo é a mesma coisa que o 0 até um z negativo, né? Esse mesmo z. Então, você vai usar bastante esse conceito. Nos exercícios, eu realmente aproveito muito disso, lá, eu uso muito essa questão da simetria, aí você descobre um lado, então, ó, você descobre que fazer de um lado é a mesma coisa que fazer os dois lados, é a mesma coisa que fazer duas vezes um lado só, enfim, dá para tirar o conceito de simetria daqui. Mais alguma dúvida? Eu sei que eu estou passando rápido, mas eu realmente acredito que vocês conseguem resolver normal sem muito problema. Eu prefiro focar aqui no variável conjunta bidimensional já. Dúvidas? Vou seguir, então. Tem um outro tema aqui muito importante, que é o seguinte, chama Teorema do Limite Central. O que é isso? Quando eu tenho várias variáveis aleatórias independentes e com a mesma distribuição, a soma delas, né? A soma delas também se elas têm uma distribuição, a soma delas também costuma ter a mesma, mas qual que é a ideia aqui? Dá para pegar várias variáveis independentes e com a mesma distribuição, que tem um valor esperado e variância, e traduzir isso para uma grande normal padrão. Essa é uma coisa legal. Eu tenho 10 poissons, e eu tenho a média dessas 10 poissons e a variância dessas 10 poissons, né? E são os mesmos parâmetros. Eu tenho 10 poissons diferentes. Eu consigo traduzir a soma de 10 poissons menos n vezes o valor esperado, dividido por essa fórmula aqui, isso daqui dá uma normal. Eu consigo traduzir 10 distribuições. Poisson não é um exemplo legal, vou usar uma contínua. 10 exponenciais. Tenho 10 exponenciais identicamente distribuídas e independentes.
eu consigo modelar a soma delas para que isso seja uma normal padrão. E aí eu resolvo o problema como uma normal. Então, isso aqui é um adendo anormal. É um caso em que você não tem uma distribuição que é normal, mas você consegue levar para lá. E levar para uma normal é bom. Normal é uma coisa fácil de resolver. Então, esse exercício 33 é bem essa cara, ó. Você tem 9 variáveis independentes, todas com distribuição uniforme. E aí ele pergunta sobre a soma dessas uniformes. O que você vai fazer? Você vai conseguir descobrir isso em função de uma normal equivalente, e aí você resolve como um problema de normal. Ele nasceu como um problema de 9 uniformes, só que você está somando elas, e somar distribuições independentes, identicamente distribuídas, a mesma coisa, né, dá uma normal. Então aqui é um adendo. Temos mais uns 15, 20 minutinhos máximo aqui para falar de probabilidade conjunta, e eu vou dar uma olhadinha nos exercícios e só comentar com vocês, assim, umas coisas, mas até aqui. Falamos de uniforme, falamos de exponencial, falamos de normal, não sei se eu estou esquecendo alguma outra. Acho que não, né? Falamos das principais distribuições aqui que o negócio nos dá. Teorema do limite central, a gente falou também. Dúvidas até aqui, gente? Como que tá? Por enquanto, tudo certo. Beleza, deixa eu só parar a gravação e começar de novo, para não ficar gigantesco.